Vamos à palavra de Deus, 2 Coríntios capítulo 13 e o verso de número 13, aleluia. 2 Coríntios capítulo 13, verso 13, amém? A palavra do Senhor diz assim, aleluia, 2 Coríntios 13, 13, glória a Deus. A graça do Senhor Jesus, diga, a graça do Senhor Jesus, Senhor Jesus Cristo, né? E o amor de Deus, diga, o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo, sejam com todos vós, amém? Diga, a graça do Senhor Jesus Cristo, diga mais forte, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo. Quem quer ter mais comunhão com o Espírito Santo? Quem quer ser cheio do Espírito Santo? Quem precisa do Espírito Santo? Esse texto aqui tem uma revelação de Deus para nós, amém? Nós falamos esse texto todo domingo no final dos cultos, não é? É a bênção apostólica. E a palavra que eu vou ministrar agora para você é a segunda parte de uma série que eu tenho pregado desde a semana passada, que tem como tema, como alimentar o fogo do Espírito Santo, amém? Como nós podemos alimentar o fogo, manter essa chama acesa. Talvez você já teve experiências com Deus, talvez você teve um momento que você estava ali cheio do fogo do Espírito, e você só queria saber de orar, e só queria ler a Bíblia, chegava em casa, colocava um louvor, fechava a porta. Quem já teve essa experiência, não é? E no culto, toda a palavra falava ao seu coração, os louvores ministravam, e era uma presença gloriosa, mas às vezes em outro momento, você não percebeu mais esse fogo, né? Parece que o fogo diminuiu, parece que não sente aquela força que você tinha antes. Mas irmãos, como seria bom se nós pudéssemos manter essa chama sempre acesa, sim ou não, irmãos? E é possível, e nós precisamos ter essa chama acesa. A palavra diz que o fogo deve arder continuamente sobre o altar, e não deve se apagar, amém? Nós precisamos do fogo. Hoje você precisou do fogo na sua casa, sim ou não? Porque se você não tivesse o fogo no seu bujão, no seu fogão, você ia comer um alimento cru, verdade ou não é? Você não ia cozinhar um arroz. Então, nós precisamos de fogo. O ser humano precisa do fogo. Os alimentos precisam do fogo. Os carros precisam do fogo. As indústrias precisam do fogo, senão as máquinas não funcionam. O mundo inteiro precisa do fogo. Por isso que a Bíblia, ela fala que o Espírito Santo é o fogo de Deus. Por isso que a palavra diz que o fogo deve arder continuamente sobre o altar e não pode se apagar, porque nós, como cristãos, como servos de Deus, precisamos também do fogo do Espírito, irmãos, e não podemos deixar esse fogo se apagar, amém? Na vida cristã não é diferente, não podemos deixar essa chama se apagar, né? E como que é fácil a gente deixar essa chama apagar, verdade ou não, irmãos? Como que é fácil a gente deixar esse fogo diminuir, não é? Como que é fácil? E na semana passada eu falei para você aqui que para ter fogo precisa haver 3 elementos no mundo natural. Naturalmente falando, para ter fogo tem que haver combinação de 3 elementos: o combustível, lembra disso? O comburente e o calor. Quando você quer apagar um fogo, por exemplo, já viu naquelas cenas onde você bota a panela no fogão e começa a pegar fogo no óleo? Quem já viu isso? Aí tem até pessoas que se acidentam porque elas pegam um copo de água e vão lá apagar o fogo com a água. Piora mais ainda a situação. Como que se apaga o fogo num fogão com óleo incandescente? Você pega um pano úmido, né? E coloca em cima, abafa aquela panela. O fogo diminui, o fogo acaba. Por quê? Você tirou um elemento daqueles tripé, que é o comburente, que é o oxigênio. Você abafa o fogo, aí o fogo se extingue.
Então nós precisamos de combustível, do comburente e do calor. Amém ou não? E trazendo isso para a nossa realidade espiritual, né? Ou melhor, ainda falando natural, o combustível é o quê? É a lenha. A lenha que alimenta o fogo. Quando você coloca o carvão ou coloca a lenha, é aquele elemento sólido que vai alimentar o fogo. O oxigênio, que é o comburente, ele vai manter o fogo. Veja, cada um tem um propósito. O combustível alimenta e o oxigênio mantém o fogo. E quem acende o fogo? É o calor, é o fósforo, é a centelha. Amém? E trazendo isso para a nossa vida espiritual, eu ensinei para você na semana passada que o que alimenta o fogo, o que mantém esse fogo aceso, não é a nossa oração, não é a nossa disciplina espiritual de jejuar, de orar, de ler a Bíblia. Não é, porque se dependesse da sua e da minha oração, esse fogo já estava apagado como? Há muito tempo. Então veja, não é a nossa disciplina espiritual que mantém o fogo aceso, e nem que alimenta o fogo, mas a nossa disciplina espiritual é importante para dar o start inicial, para dar a centelha para o fogo pegar. Então eu estou ensinando para você aqui um princípio espiritual tão poderoso, que se você aprender essa revelação, não importa quanto tempo você ficou sem orar, sem ler, sem consagrar, se você tiver esse entendimento, a hora que você começar a orar, você vai perceber o fogo de Deus queimando na sua vida. A hora que você colocar um louvor, a hora que você der aquele start inicial, rapidamente esse fogo já vai se manifestar. E uma vez que esse fogo se manifesta e que nós estamos na presença desse fogo, nós não queremos outra vida, porque ninguém consegue viver mais sem o fogo. Nós não queremos viver sem esse fogo, sem essa presença. Mas o que falta na vida de muitas pessoas, além da oração que falta mesmo, verdade ou não é? Além da disciplina espiritual que falta mesmo, tem gente que não ora nem aqui, nem em lugar nenhum, é verdade ou não é? Está faltando já, mas você sabe orar. Mas está faltando o que, irmãos? O que alimenta o fogo. O que alimenta o fogo são duas revelações. Diga, duas revelações. E se você entender essa revelação, essas duas revelações, você vai ter essa comunhão do Espírito Santo 24 horas e a hora que você quiser, porque já está disponível. E quais são essas duas revelações? Qual é a primeira que eu te dei semana passada? A revelação da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. O texto diz que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Quando eu tenho a revelação da graça de Jesus e do amor de Deus, eu tenho comunhão com o Espírito Santo. Por que muitas pessoas não têm o fogo, ou não conseguem acender esse fogo do Espírito na comunhão? Porque não conhecem a graça de Jesus e não conhecem o amor de Deus. Quem está compreendendo, irmãos? O que adianta eu criar aqui um ambiente de uma sensação espiritual? Entende o que eu estou dizendo? Como nós vemos muito por aí. Nós vemos muitas vezes pregadores e pessoas falando do fogo, 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 mas não fala do que mantém o fogo aceso. Quantos estão compreendendo? E às vezes acabam apagando o fogo nas pessoas, porque em vez de falar da graça e do amor, fala da lei, da condenação, da acusação. Ainda fala assim, muita oração, muito poder. Ou seja, se não tem oração, não tem poder nenhum. Pouca oração, pouco poder. Quem vai falar isso? Aí o que você raciocina? Eu não oro, logo não tenho poder. Aí a pessoa vem aqui e fala assim, você não ora nada, você não busca, você não faz nada, está vendo? Por isso que não tem fogo. É verdade, não tem fogo. Mas na verdade está ensinando uma parte, tem que ensinar outra parte. O que alimenta o fogo é a revelação que eu tenho da graça e do amor. Quando eu tenho essa revelação, meu irmão,
não importa o dia, a hora ou o lugar, quando eu começo a orar com base nessa revelação, eu sinto a presença do Espírito Santo, porque é a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus. Como vocês estão compreendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Nós queremos ser uma igreja avivada, irmãos. Queremos ser uma igreja onde há manifestação do Espírito Santo. Queremos ser uma igreja onde o Espírito Santo flui em nosso meio. Amém, irmãos? Mas queremos também ser uma igreja que ensina os fundamentos corretos. Não queremos ser uma igreja que vive de novidades. Não queremos ser uma igreja que vive de modismos. Não queremos ser uma igreja que vive de experiências de pele, experiências, sabe, de sensações. Nós queremos ser uma igreja que vive a verdade do Evangelho, que é o combustível principal para manter esse fogo aceso no nosso coração. Amém? Pronto, nós já falamos da graça de Deus na semana passada. A graça é favor imerecido. Nós não merecemos, mas Ele nos abençoa mesmo assim. Então toda vez que a gente acha que merece alguma coisa, que a gente acha que Deus tem que fazer alguma coisa por nós, porque a gente fez alguma coisa, a gente apaga o fogo. O fogo é para quem não merece. A palavra diz: derramarei do meu espírito sobre toda a carne. A carne é o que? São suas fraquezas, são suas falhas, são suas limitações. Aí tem muita gente que por conta das suas falhas e fraquezas acham assim: Deus não vai derramar o fogo sobre mim porque eu estou muito vacilão. Não é assim? Estou vacilando muito, então não vai ter fogo. Apresenta a sua carne, apresenta as suas fraquezas para Deus, confia na graça do Senhor Jesus, que você vai receber o fogo do Espírito Santo. Talvez hoje você entrou aqui sentindo a pessoa mais gelada, mais fria do mundo, mas se você confiar na graça de Deus, você vai sair daqui transbordando do Espírito. Por isso que o apóstolo Paulo disse, Jesus disse ao apóstolo Paulo: esse espinho que você tem na carne, que é a sua fraqueza, eu não vou tirar, mas eu vou derramar graça sobre você, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. A minha graça te basta. O poder é a graça de Deus. Então quando você entende isso, irmão, você entra com fé no trono da graça e entra com confiança. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Amém? Quantos confiam na graça de Deus, no amor de Deus? Mas a segunda revelação está no versículo 13: o amor de Deus. Diga: o amor de Deus. É a segunda revelação que nós precisamos ter, do amor de Deus. Irmãos, nós não podemos viver sem o amor de Deus. É impossível viver uma vida cristã saudável sem ter a certeza que nós somos amados. Eu quero dizer, você é muito amado. Ele ama muito você, mais do que você imagina. E quanto mais eu sei que eu sou amado, mais eu quero estar perto de Deus. Quanto mais eu sei que Ele me ama, mais eu quero essa presença. Eu quero buscar mais, eu quero orar mais, porque eu sei que eu sou amado. E esse amor não muda. Nós temos a revelação da graça, mas temos a revelação do amor. Aleluia. Agora, se a pessoa tem dúvida desse amor e não tem certeza desse amor, ele se afasta de Deus. Se afastando de Deus, se afasta do fogo. É verdade ou não é, meus irmãos? E tem algumas considerações sobre esse amor que eu quero destacar aqui. Primeiro, esse amor de Deus por nós, que você pode confiar, que vai alimentar essa chama no nosso coração, é um amor incondicional. Diga: amor incondicional. O amor que Deus tem por nós, irmãos, não é baseado se nós somos bonzinhos ou não. O amor de Deus por nós não depende do meu comportamento. Ele não me ama mais se eu me comportar bem, e Ele não vai me amar menos se eu me comportar mal. O amor dele é incondicional. A Bíblia diz que Ele já nos amava antes de sermos salvos. Ele já nos amava quando nós éramos inimigos. Deus amou o mundo inimigo. Se Ele já nos amava quando nós éramos inimigos, Ele continua nos amando quando nós somos filhos. O amor dele não muda.
Olha o que diz Romanos capítulo 5, versículo 8. Eu quero te dar certeza, quando você sabe que você é amado, você pode chegar com confiança à presença e pedir fogo, porque Ele vai derramar fogo sobre a sua vida. Ele não vai negar o fogo a todos aqueles que o pedem, porque são amados. Romanos capítulo 5, versículo 8 diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda o que, meus irmãos? Pecadores. Olha o versículo 9: logo, muito mais agora, veja, Ele já te amava quando era pecador, Ele provou esse amor entregando o seu Filho. Agora, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos da ira. Então você agora ainda é muito mais amado porque você é filho, e não muda esse amor. Olha o que diz o versículo 10: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Diga glória a Deus. Então escuta o que eu vou falar para você. Deus não te ama mais se você orar mais. Deus não vai te amar menos se você orar menos. Deus não vai te amar mais se você vir para a igreja todo dia, e nem vai te amar menos se você parar de vir para a igreja. Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo? E se eu sei que esse amor não muda e que Ele continua me amando, eu consigo vencer as setas de dúvida do diabo na minha mente, que quer me convencer ao contrário, que Deus não me ama. Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo? Se você está aqui hoje é porque você sabe que você é amado. Agora tem uma diferença, tem aqueles que amam mais a Deus do que os outros, sim ou não? A diferença não está em Deus, a diferença está em nós. Uns amam mais, outros amam menos. Uns amam mais as coisas do mundo, outros amam mais as coisas de Deus. Mas o amor de Deus não muda. Agora deixa eu falar uma frase para você anotar isso aqui. O amor de Deus não pode ser mudado, mas o amor dele pode mudar você. O amor de Deus não muda a respeito de você, mas conhecer o amor dele pode mudar a sua vida. Saber que é amado pode mudar a sua vida de oração, pode mudar a sua vida de comunhão, pode mudar a sua vida de entrega à presença dele. Diga glória a Deus, irmãos. Amém? Diga eu sou amado. Diga para a pessoa ao seu lado: você é amado. Você é filho amado do Pai. Então, eu vou falar por mim, tá? Toda vez que eu vou fazer a minha devocional em casa e fecho a minha porta, entro no meu quarto, fico a sós com o Pai, eu falo obrigado por Senhor, porque o Senhor me ama muito. Obrigado porque eu sou muito amado. Aleluia. Obrigado, Senhor, porque eu sou seu filho amado. Irmãos, o diabo, ele estremece quando nós sabemos essa verdade. Você não tem noção disso. Amém? O quanto que isso apavora o diabo, sabendo que você é amado. Os anjos também ficam assim admirados com essa verdade, sabendo que nós somos filhos amados. E sabe o que é interessante? Esse amor me fez me tornar filho de Deus. Olha o que diz 1 João capítulo 3, versículo 1. 1 João capítulo 3, versículo 1. Olha o que diz a palavra de Deus em 1 João capítulo 3, versículo 1. Por que nós podemos ter certeza do amor desse Pai? Deus é nosso Pai. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados o que, meus irmãos? Seus filhos. Então veja, quem tem revelação desse amor valoriza a posição de ser filho. Você tem um Pai que te ama, aleluia. E de fato somos filhos de Deus, e por essa razão o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Ele mesmo. E porque nós somos filhos de Deus, nós temos um Pai, nós temos a mesma natureza do Pai. Diga: eu tenho a mesma natureza do Pai, aleluia.
Por isso que a palavra diz em 2 Pedro capítulo 1, versículo 4. Olha o que diz a palavra de Deus em 2 Pedro capítulo 1, versículo 4. Aleluia. 2 Pedro 1, 4. Pelas quais nos têm sido doadas suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção e das paixões que há no mundo. Sabe o que significa isso? Nós temos a natureza do Pai. E a palavra diz que o nosso Pai é fogo. Seus olhos são como chamas de fogo. Então, se eu tenho a mesma natureza do Pai, eu posso ter fogo de Deus na minha vida. E é esse fogo de Deus na minha vida que faz vencer as paixões que há no mundo. É o fogo de Deus na minha vida que faz a gente vencer as corrupções que há no mundo. Quanto mais cheios do fogo, quanto mais cheios da presença do Espírito Santo, mais consciente eu sou da natureza do Pai e mais fogo eu sou nessa terra. O mundo não pega em mim. Uma carne que não tem fogo é uma carne crua, é uma carne podre, é uma carne que atrai bicho, mas a carne tem que estar assada no fogo. Por isso que Hebreus capítulo 1, versículo 7, olha o que diz a palavra de Deus em Hebreus capítulo 1, versículo 7, irmãos, aleluia. A palavra diz assim: ainda, quanto aos anjos diz, aquele que aos seus anjos faz ventos, e aos seus ministros labareda de fogo. Quem é ministro aqui? Cada crente é um ministro. Essa é a visão da nossa igreja. Nossa igreja é edificar uma igreja, nosso encargo é edificar uma igreja de vencedores, onde cada crente, cada membro é um ministro, e cada ministro é cheio do fogo. Você é a labareda de fogo. Tem fogo na sua vida, tem fogo na sua cabeça, tem fogo nas suas mãos, tem fogo nos seus pés, tem fogo na sua boca, tem fogo quando você prega, tem fogo quando você canta, tem fogo quando você ora. E o diabo não suporta o fogo. É por isso que o diabo quer tirar você da presença, quer te afastar do fogo de Deus. É por isso que o inimigo quer ver esse fogo baixando em você. E esse fogo baixa, irmãos, quando eu não entendo o quanto eu sou amado. Porque se eu entendo que eu não sou amado, eu me afasto de Deus. Mas Deus é meu Pai. Eu não tenho medo de Deus, eu tenho temor a Deus, mas eu chego a Ele com fé, com confiança, porque Ele é meu Pai, Ele me ama. Por isso que a palavra diz em Romanos capítulo 8, versículo 15, que nós podemos nos relacionar com Deus como nosso paizinho, como nosso Pai, que nos ama, aleluia, e quer derramar mais fogo sobre a nossa vida, aleluia. É a graça dEle, é o amor dEle, Ele é nosso Pai, irmãos. Por isso que a palavra diz: porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual chamamos Abba Pai, Paizinhos querido, Paizinho querido. Você não imagina o espanto que você causa nos anjos quando você sabe que é filho amado. Você não tem noção do espanto que você causa com os demônios quando você descobre e age como um filho amado. Filhos amados que têm um paizinho andam com dignidade, andam de cabeça erguida, andam com honra, não andam amedrontados, não andam inseguros, porque sabe que tem um paizinho amado, um paizinho querido. Deus ama muito você. Você sabe que no Antigo Testamento Deus se revelou como El Shaddai, Todo-Poderoso, como Elohim, o Deus Criador dos céus e da terra, como Jeová, o grande Deus. Tudo isso é verdade, Ele é tudo isso e muito mais. Mas no Novo Testamento, Cristo revelou Deus como nosso Abba, como nosso paizinho querido, aleluia. Agora recebe esse rema agora na tua vida. Você que está participando do curso da Escola de Discípulos sabe o que eu vou falar agora. Eu tenho um rema de Deus para você. Recebe agora em nome de Jesus. Deus é Pai, mas Ele também é grande, Ele é poderoso, Ele é o Shaddai, Ele é o Elohim, Ele é o Criador, mas Ele continua sendo Pai. Recebe esse rema. O seu Pai natural pode ser um poderoso juiz na terra, ou pode ser um grande líder político,
ou pode ser um médico, ou pode ser uma pessoa importante aqui na terra, mas ele continua sendo seu pai. Imagina que você tem um pai natural biológico, que é um general, que é um presidente de uma nação, que é um grande líder. Imagina se teu pai fosse esse grande líder. Apesar do título, você podia chegar toda hora para ele e falar: pai, porque você é filho. Assim é nós somos com Deus. Ele é o Criador dos céus e da terra, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o El Shaddai, Ele é o Elohim, Ele é o grande eu sou, mas Ele é o nosso paizinho. Ele te ama, Ele não quer castigar você, não quer punir você, Ele quer você perto dEle, para você receber mais fogo de Deus, mais presença de Deus, mais unção de Deus. E quando eu tenho revelação disso, eu aprendo, sabe o quê? Que as circunstâncias não me definem, e nem definem o amor de Deus. Deus me ama independente das circunstâncias. O diabo a todo tempo quer criar situações para você duvidar do amor de Deus, mas você é filho amado. Ele continua te amando quando o teu carro é roubado, Ele continua te amando quando você ganha um carro novo, Ele continua te amando quando você está empregado, Ele continua te amando desempregado. Não importa, as circunstâncias não alteram o amor de Deus por nós. Você é amado com enfermidade ou sem enfermidade, porque Ele já provou o quanto Ele te ama. Diga glória a Deus. Então nós estamos aqui para declarar nessa noite que isso vai alimentar o fogo de Deus no nosso coração, porque as pessoas ficam com dúvidas do amor de Deus. Será que Deus me ama? Eu não tenho orado, eu não tenho lido a Bíblia, eu não tenho nem ido para a igreja direito. Será que Deus me ama? Será que Ele vai derramar fogo sobre mim? Será que Ele vai me encher do Espírito? Qual é a resposta? O que você acha que a resposta é? Sim ou não? Ele vai derramar fogo sobre você? Ah, mas eu estou há 5 anos sem ir para a igreja. Ele continua te amando. Isso é o amor de Deus. Ah, pastor, mas hoje eu fiquei o dia inteiro vendo televisão, nem orei. Mas Ele te ama. Se você crer nesse amor, você vai receber o fogo de Deus agora. Porque o diabo quer falar o contrário, ele quer te acusar, mas você é amado. Eu quero concluir essa pregação de hoje, que fala do amor, lembrando do filho pródigo. Lembra do filho pródigo? Que é a maior prova na Bíblia do que o filho pródigo. Ali fala do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O filho pródigo somos nós, que saímos da casa do Pai, nos rebelamos contra o Pai, fomos embora para o mundo, nos afastamos do amor do Pai. Mas o Pai deixou de amar o Filho? Sim ou não? Ele continuou amando o Filho, amando a ponto que estava ali esperando o Filho voltar. Sabe quem é o Espírito Santo? É quem tocou no coração do Filho quando ele estava lá no mundo, quando ele caiu em si. O filho pródigo se convenceu de que ele estava no lugar errado, na hora errada, com as pessoas erradas. Ele tinha que voltar para a casa do Pai, porque o Pai ainda o amava. E quem é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? É o Espírito Santo. A comunhão do Espírito Santo. Ele perdeu, saiu da casa do Pai, mas o Espírito Santo estava ali com ele, ministrando o coração dele. E aonde que nós vemos Jesus nessa história? Quando o filho volta para casa e o pai manda matar um animal para festejar a volta do filho. E esse animal que morreu representa Cristo, que morreu por nós na cruz do Calvário. O filho não merecia, nós também não merecíamos, mas ele provou o seu amor por nós. E no final o pai diz assim: vamos festejar, porque meu filho estava morto, mas ele reviveu. Reviver fala de avivamento. Você está precisando de um avivamento na sua vida. Você já orou, você já buscou, você já clamou, já sentiu a presença do Espírito Santo no passado, mas hoje está vivendo uma vida fria, uma vida com o fogo apagado, uma vida distante. Mas esse fogo vai reviver no seu coração hoje, em nome de Jesus. Você vai sair daqui com vontade de orar, de ler a palavra, de buscar o Senhor, de estar em comunhão com Deus, porque esse fogo continua. É só acionar, é só botar um pouquinho de calor, é só falar eu quero, é só começar a orar. E a palavra diz:
o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar, eu, Senhor, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Irmão, é só começar a orar, é só começar a clamar, é só começar a pedir. Eu não preciso gritar para você, eu não preciso dar cambalhota para você, eu não preciso estimular você com nenhuma técnica humana. É só falar do amor de Deus, é só falar da graça de Deus, é só falar do quanto Deus me ama, do quanto Deus me ama. E a glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira, porque se um dia você viveu o fogo, você viveu experiências, você viu o sobrenatural, ainda não acabou. Tem mais, tem mais, tem mais, tem mais, tem mais, tem mais, tem mais. Tem fogo de Deus para a tua vida. Irmãos, não aceite viver uma vida sem esse fogo. Não aceite, Jesus não quer isso. O fogo está disponível, nós precisamos do fogo todo dia. Mas o problema é que muitas vezes nós tiramos o oxigênio. O oxigênio é o Espírito Santo, a gente abafa o Espírito Santo. Mas Ele está aqui hoje. Espírito Santo, o Senhor tem liberdade aqui entre nós, vai liberar o teu fogo sobre nós. Quem quer receber esse fogo de Deus? Você é amado, você é perdoado. Levante a mão aqui para mim. Quem ainda não é batizado com o Espírito Santo, levanta a mão com fogo. E não fale em línguas, não adore em língua. Levante a mão, não tenha medo, não tenha vergonha. Ainda não teve essa experiência. Eu quero dizer para você, hoje você pode ser batizado com o Espírito Santo com fogo. Hoje você pode sair daqui batizado com o Espírito Santo com fogo. E eu vou te falar, como é que eu recebo isso? É pela fé. É pela fé que nós somos salvos. É pela fé que recebemos o Espírito Santo. A mesma condição para entrar no céu é a mesma para o céu entrar em nós. Você não tem que fazer nada, é só crer. Crer que você é amado, crer que você é filho, e crer que essa herança é para os filhos dele. Recebe o fogo de Deus em nome de Jesus. Quem aqui já é batizado com o Espírito Santo com fogo e há muito tempo não ora em línguas? Levanta a mão. Há muito tempo não ora em línguas. Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Hoje você vai orar em línguas. Hoje o fogo vai renovar no seu coração. Você vai sentir um fogo queimando dentro do seu coração. Você vai sentir uma chama aí dentro, tão poderosa, tão poderosa, tão poderosa, porque você é amado, você é amado. Os seus pecados estão perdoados. Não há culpa, não há condenação, não há nada que vai te impedir de receber o fogo de Deus. O diabo tem tentado dizer para você: quem é você para estar aqui? Quem é você para orar? Quem é você para estar nesse culto? Quem é você para receber o fogo? Você vai dizer: eu sou filho amado, eu sou filho amado, eu sou filho amado. Diga bem forte, diga eu sou. Diga agora, abre a sua boca e fala eu sou. Diga eu sou. Diga para o diabo ouvir. Diga eu sou amado, eu sou amado, eu sou amado. Diga Deus me ama, diga Deus me ama. Ele tem fogo para minha vida, Ele tem fogo para minha vida. Eu sou ministro, eu sou labareda de fogo. Diga, Ele me ama, Ele me ama, Ele me perdoa, Ele me recebe. Eu sou filho, eu volto para a presença, para o propósito, para casa. Há uma festa, há um fogo de Deus, aleluia, na minha vida. Aplauda ao Senhor. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Quantos já estão sentindo o seu coração pegando fogo aqui? Eu já estou sentindo o meu coração. Meu coração está em ebulição agora. Se botar um termômetro em mim, eu vou estar com 40 graus agora de fogo, de temperatura do fogo. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo. Fique de pé no seu lugar agora em nome de Jesus.